Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver algumas decisões que nos ajudam a entender melhor o direito do trabalho e o processo do trabalho, publicados agora pelo TST na primeira semana de abril de 2019. O primeiro caso que vemos trata da possibilidade ou não de transação quanto à garantia de emprego da gestante. É o recurso ordinário em ação anulatória 162, dígito 89 de 2016, cuja emenda revela que a garantia de emprego da gestante encontra amparo não só no citado artigo 10, inciso 2º, a linha B do ADCT, mas também em toda a normatização constitucional voltada para a proteção da maternidade, família, criança e adolescente, e todos os demais dispositivos dirigidos à proteção da saúde pública. Por isso, é nula de pleno direito a norma coletiva que possibilite a conversão em pecúnia do período de garantia de emprego após o parto, uma vez que se trata de direito revestido de indisponibilidade absoluta, garantido na Constituição Federal. No caso que se tem aquela retomando-se a ideia de que a garantia no emprego, a gestante não beneficia especialmente a trabalhadora, mas propicia um ambiente mais favorável ao desenvolvimento da criança, do nascituro e depois do nascimento. E nesse caso, então, não se admite, em linha com o que se tem na orientação jurisprudencial número 30 da STC, a possibilidade de transação, de renúncia ou transação dessa garantia no emprego, mesmo por meio de negociação coletiva. E aqui no caso o que se entendeu inválido foi a mera possibilidade de conversão em pecúnia, ou seja, a conversão em dinheiro do período dos salários relativos à garantia, ao período de garantia no emprego. Nesse outro caso, um recurso ordinário em mandado de segurança trata da impossibilidade de penhora de salários de cônjuge do devedor. Trata-se do recurso ordinário em mandado de segurança 80.085, dígito 43 de 2017, cuja ementa explicita que, embora o artigo 833, parágrafo 2º do CPC, possibilite a penhora de salários de quantia depositada em poupança para fim de pagamento de prestação alimentícia, o caso em exame ostenta uma peculiaridade, a saber, a penhora recaiu sobre bens do cônjuge do executado e não sobre os do próprio executado. De acordo com os documentos acostados aos autos, o executado e o impetrante são casados em regime de comunhão parcial de bens. Sendo assim, a penhora não poderia ter recaído sobre a conta de salário, conta poupança e aplicação financeira do cônjuge do executado, em virtude do artigo 1659, inciso 6º do Código Civil, que excepciona que os proventos decorrentes do trabalho pessoal de cada cônjuge da comunicação dentre os bens daqueles casados em regime de comunhão parcial de bens. Então, o que ocorreu aqui foi que, no curso de uma reclamação trabalhista proposta contra uma pessoa jurídica, da qual esse executado era presidente, era administrador dirigente dessa empresa, a execução partiu para penhorar bens, no caso aqui especificamente de conta salário, conta poupança e aplicação financeira, do cônjuge desse executado original, ou seja, a parte que no caso impetrante aqui desse mandado de segurança não era sequer parte no processo, mas sofreu as consequências da execução. Se estivesse diante de algum outro bem que se comunicasse nessa circunstância, eventualmente a penhora seria legítima, mas conforme se indicou nesse dispositivo do Código Civil, os valores contidos nessa conta de salário, na conta poupança ou na aplicação financeira do cônjuge estariam apartados da comunicação entre bens de cônjuges. O importante destacar é, numa repetição de um caso como esse, deve-se verificar exatamente essa situação. Se é patrimônio derivado do trabalho específico de cada cônjuge. E também qual a modalidade de comunhão parcial e finalmente, a comunicabilidade ou não de tais bens em vista do executado. O próximo caso que vemos trata da aplicação da prescrição total e modificação no contrato de trabalho. Trata-se do agravo em embargos 10.0206, dígito 72 de 2016, cuja emenda diz que, nos termos da súmula 294 do TST, aplica-se o prazo prescricional total em demanda trabalhista em que se requer a nulidade do ato interno do reclamado que modificou a forma de custeio do plano de saúde, especialmente quanto à coparticipação do beneficiário. Nesse contexto, deve ser mantida a decisão de inadmissibilidade dos embargos, eis que não prospera a alegação de contrariedade à súmula 294. Aqui se retorna a questão do ato único, ou seja,
que se aplica a prescrição total quando há um ato único que caracteriza a lesão que se quer reparar por meio da demanda ajuizada. E nesse caso, o caso que se deve destacar é essa circunstância de que o ato que modificou a forma de custeio do plano de saúde foi caracterizado como ato único. E nessa circunstância, gerou-se uma lesão efetiva já nessa data e, consequentemente, a prescrição contava dessa circunstância. Dessa maneira, não se entendeu que essa modificação gerava efeitos deferidos a cada mês e, consequentemente, nessa segunda hipótese, seria admissível a prescrição parcial. O que se entendeu aqui, em linha com uma certa objetivação ou abstração dessa noção da prescrição, é de que no momento em que houve o ato do empregador de modificar o plano de saúde, houve uma modificação precisa da relação jurídica existente entre as partes e, consequentemente, a lesão se constituiu naquele momento e deveria então se verificar, por meio da reclamação trabalhista, a regularidade ou não dessa modificação, para só então se aferir eventuais prejuízos daí advindos. Consequentemente, esses prejuízos não caracterizam um mero descumprimento de uma norma ou de uma relação jurídica, de uma obrigação já constituída. Essa modificação caracterizou então a modificação do Estado de Direito autorizado pelo poder potestativo do empregador de modificar o contrato de trabalho e, consequentemente, se aplicou o entendimento expresso na súmula 294 do TST acerca da prescrição total. Aqui mais uma advertência em vista de se repetir, é a necessidade de impugnação de todos os fundamentos da decisão de admissibilidade de embargos, especialmente se houver negativa de admissibilidade em um dos temas e admissibilidade em outros. No caso, são os embargos 3923-100, dígito 90 de 2009, no qual se tem que, não tendo a parte interposta agravo interno, ocorre preclusão, nos termos do artigo 1034, parágrafo único do CPC, aplicável ao processo de trabalho, e do artigo 1º caput da Instrução Normativa número 40. Por analogia, a Instrução Normativa número 40 estabeleceu exatamente esse procedimento com relação ao recurso de revista, ou seja, o exame do recurso de revista se dará tema por tema e caso o Tribunal Regional entenda que um determinado tema não deve ser admitido quanto ao recurso de revista, a parte deve interpor agravo do instrumento quanto a esse tema que teve o seu segmento negado, mesmo que outros temas tenham sido regularmente admitidos. Havia súmula do TST que indicava nesse sentido, dizendo que se um dos temas do recurso de revista for admitido, não é necessária a impugnação ou mesmo o exame pelo Tribunal Regional dos demais temas. Entretanto, o que ocorreu nesse caso, ou especialmente após o CPC, foi que se cancelou essa súmula e passou a entender que cada tema será considerado de forma individual, ou seja, aquele tema do recurso de revista que seja admitido pelo Tribunal Regional seguirá normalmente para o TST, para eventual exame do TST. Entretanto, eventual tema do recurso de revista que não tenha sido admitido no Tribunal Regional deverá ser objeto de agravo de instrumento pela parte interessada. E esse procedimento se reproduziu também com relação aos embargos da SDI, ou seja, do recurso que é tirado da decisão turmária do TST, ou seja, da decisão da turma no julgamento de recursos de revista. Assim, se um determinados embargos ST contém mais de um tema, um deles ou mais foi admitido regularmente pelo presidente da turma e outros tiveram seu segmento negado, se a parte pretender o exame desse tema que teve seu segmento negado pelo presidente da turma, cabe a essa parte interpor o adequado agravo interno, para só então possibilitar o exame por meio da SDI. De outra sorte, ocorre a preclusão e a SDI não está mais obrigada a tratar desse tema, apenas daqueles que foram regularmente já admitidos pelo presidente da turma. O próximo caso que vemos trata da possibilidade de aproveitamento de recolhimento de depósito prévio na ação rescisória, ainda que feito por guia inapropriada. Trata-se do recurso ordinário em ação rescisória 16590, dígito 27 de 2016, que tem o seguinte ementa. A subseção 2, especializada em índices individuais,
tem entendido que a utilização de guia imprópria para a efetivação do depósito prévio previsto no artigo 836 da CLT não importa na extinção do processo por indeferimento da petição inicial, quando não constatada a má-fé do autor da ação de desconstituição e verificado que o pagamento realizado tem correlação com a demanda proposta. Na guia de recolhimento da União GRU, anexada aos autos eletrônicos, consta o nome e o respectivo CPF do autor, hora recorrente, assim como o número do presente processo, o que afasta o indeferimento da petição inicial da ação rescisória a teor da inteligência do artigo 277 do CPC. Aqui deve-se lembrar, então, que no ajuizamento da ação rescisória deve-se proceder a um depósito prévio, o depósito de um valor à disposição do juízo correspondente ao valor da condenação ou valor da causa originalmente julgada. No caso aqui, o que ocorreu foi que o reclamante procedeu a esse recolhimento por meio de recolhimento do uso de Guia de Recolhimento da União, GRU, que correspondia ao antigo DARF. Ou seja, se recolheu como uma receita normal da União. Entretanto, esse depósito prévio relacionado à ação rescisória simplesmente se trata de um depósito realizado à disposição do juízo, que eventualmente será revertido ao réu da ação rescisória, ou seja, a parte que foi vencedora na ação original e que agora se tornou réu na ação rescisória. Dependendo do resultado do julgamento dessa ação rescisória, esse valor será então repassado ao réu da ação rescisória. No caso, aqui, entretanto, utilizou-se a guia irregular, o documento irregular para proceder esse valor. Por meio do recolhimento da utilização da GRU, esse valor não está mais à disposição do juízo, foi transferido à União, virou receita da União. Uma dificuldade que pode surgir no decorrer desse processo, eventualmente, conforme o resultado do julgamento, é a dificuldade que esse valor seja revertido ao réu da ação rescisória, ou mesmo ainda ser revertido ao autor da ação rescisória no caso do seu provimento. Mas enfim, o que ocorreu foi de que a petição inicial não poderia ser deferida porque, apesar de se utilizar a guia irregular, verificou-se que a finalidade do ato foi realizada. É certo de que, examinando os termos desse julgamento, se vê que houve uma certa ampliação do que era o entendimento anterior, pois o que se admitia mais tranquilamente era a eventual preenchimento, ou falha no preenchimento, ou alguma questão formal de menor monta. Aqui no caso, o valor simplesmente não está direcionado ao juízo e provavelmente não está mais à disposição do juízo para revertê-lo ao autor ou ao réu da ação rescisória ao fim desse julgamento. Mas enfim, o que se deve atentar é, primeiro, observar que quando do ajuizamento da ação rescisória, deve-se proceder a esse depósito prévio, que deve utilizar a guias especificadas na Instrução Normativa número 31 do TST, que não se confunde propriamente com o depósito recursal visto na fase de conhecimento no primeiro exame das demandas, mas ainda assim deve-se atentar que, se houver possibilidade de vincular esse depósito ao processo, à ação rescisória em comento, é admissível em algumas circunstâncias que esse depósito como realizado é suficiente para que não se indefira a petição inicial. E essas foram as decisões que nos chamam mais atenção e que nos ajudam mais a entender o direito do trabalho e o processo do trabalho, publicados agora na primeira semana de abril de 2019 pelo TST. Se algum dos temas que surgiu nessas decisões ou alguma dessas questões lhe chama muita atenção, deixe indicado nos comentários e prepararemos um vídeo próprio para tratar do tema. Eu peço que você deixe seu like nesse vídeo e divulgue esse canal para outras pessoas que possam ter interesse nesse conteúdo. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.